CCJ apresenta balanço de atividades de 2024 e é a mais produtiva da história do Parlamento Fluminense. Extensão da vida útil de Angra 1 pode trazer economia para o consumidor. E plenária aprova mensagem do Poder Judiciário que atualiza a tabela de taxas cobradas pela Justiça. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Concessionárias de água que prestam serviços no estado do Rio somam mais de 10 mil reclamações em 2024. As principais queixas são as cobranças indevidas ou abusivas e a falta de abastecimento em vários municípios. Temas que foram debatidos durante a audiência da Comissão de Saneamento Ambiental. Participaram da reunião representantes da Águas do Rio, que atende os bairros da Zona Sul, Centro, Zona Norte e parte da Baixada Fluminense. A Rio Mais Saneamento, responsável pelo fornecimento a 24 bairros da Zona Oeste, municípios da Baixada e interior do Rio. E Iguá Saneamentos, que atua na região da Barra e Jacarepaguá, na capital, Partido Alferes, Miguel Pereira e o Centro-Sul Fluminense, além de Ministério Público, SEDAI e da sociedade civil. Enquanto a reunião acontecia, o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente fez uma manifestação. O presidente do Sintissama disse que a privatização da SEDAI causou prejuízos para o Estado e problemas para a população fluminense. Após as privatizações, tem sido recorrente os estouros de adutoras, tubulações, que estão gerando transtornos para a população, não só como falta d'água, até risco de vida, como a gente viu em Rocha Miranda, até uma morte recentemente. Então o Sintissama atua muito tempo com a SEDAI, sempre atua na SEDAI, e a gente vê que isso é um claro erro de operação. As concessionárias alegam que um dos principais problemas para a falta de abastecimento em algumas regiões é a infraestrutura do sistema, mas que investimentos estão sendo realizados para a melhoria do serviço prestado. Casos relatados durante a audiência chamaram a atenção dos parlamentares, como no município de Seropédica, onde alguns locais ficaram 23 dias sem abastecimento de água após o rompimento de uma adutora. O deputado Vinícius Cozzolino disse que recebe muitas denúncias através das redes sociais, principalmente com relação ao valor das tarifas. A concessionária efetua cobranças, mas existe uma grande suspeita que essa água não recebe o devido tratamento. Além disso, foi homologado um reajuste, mas esse reajuste ele não foi parametrizado de acordo com a água que é comprada da SEDAI. É importante ressaltar que o município de Magé ele é cercado por mananciais que vêm da Serra de Teresópolis, da Serra de Petrópolis, e essa água ela deveria ser tratada ali pelas Águas do Rio. A população já recebe essa água há muitos anos e não paga por ela. E agora ela passou a ser cobrada. O mesmo acontece no município de Paracambi. O deputado Andrezinho Siciliano apresentou a denúncia de um comerciante local que alega a cobrança de valores abusivos e que isso afeta toda a economia local. A gente quase que vira uma ouvidoria geral, porque a gente tem muita proximidade e lida com esses casos de forma direta. A gente quase que sente a dor da pessoa, porque a gente passa na casa dela, vê que está sem água, às vezes sem querer, na rua, indo visitar um amigo, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Então assim, a gente acaba ficando mais mobilizado, mais sensibilizado. O comerciante já enfrenta diversas dificuldades, principalmente pós-pandemia. Pega uma concessionária que devia estar abastecendo o comércio dele, cobrando R$6 mil de conta de luz, não tem loja que se mantém em pé. Então, toda essa dinâmica atrapalhada da Rio Mais e das outras concessionárias, elas prejudicam muito o andamento da economia das cidades. E junto da economia das cidades, também os moradores. Então, assim, é uma covardia de A a Z. A gente precisa se mexer, e eu propus aqui um critério para se estabelecer o rompimento do convênio da Rio Mais com os municípios. Presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenersa, Rafael Menezes afirma que o reajuste tarifário está previsto em contrato e a agência tem realizado fiscalizações de acordo com as denúncias da população, com processos e multas aplicadas às concessionárias quando constatadas irregularidades. Semana passada foram 31 autos de infração contra Águas do Rio dos blocos 1 e 4 de uma única vez. A gente tem mais de 100 processos andando que a gente espera finalizá-los rapidamente, ou seja,
Com relação às questões de má prestação de serviço, a agência vai ganhar mais agilidade e, com isso, forçar com que o serviço seja mais bem prestado. Com relação ao reajuste, foi o que eu disse na audiência. A agência ela segue uma regra contratual de um reajuste anual. O que acabou acontecendo esse ano especificamente? O contrato dizia que, a partir do terceiro ano, existe o índice de tarifa social, que é o quê? É aquela quantidade de tarifa social que é concedida e essa quantidade de tarifa social ela é dividida entre todos. Aquele subsídio cruzado onde o menos favorecido, a conta dele é paga pelos mais favorecidos. Para o deputado Jari Oliveira, um dos ganhos da audiência foi identificar os problemas que ocorrem no estado no fornecimento de água pelas concessionárias, além de entender as questões relacionadas ao reajuste tarifário, que varia de 9,83% até 14,23%, mais do que o dobro da inflação medida pelo IPCA. O parlamentar garante que a comissão vai realizar vistorias junto com a Janerza em municípios que apresentam problemas na prestação dos serviços. Precisamos cada vez mais dialogar para que as concessionárias prestem serviço com qualidade. Eu quero fazer aqui uma ponderação sobre a questão do reajuste de 14%. A cláusula 28 do contrato entre a Janerza e as concessionárias prevê, que pegue como referência 12 meses. E a Janerza está fazendo a equação baseado em 20 meses. 20 meses no final do mês, com 14% de aumento no bolso do trabalhador e da trabalhadora, faz uma falta imensa. Então nós vamos fazer um recurso para que o Conselho possa julgar e, quem sabe, uma tentativa de reduzir o valor do reajuste. Estamos aqui trabalhando para o nosso povo e pode fazer com que a denuncie do nosso 0800, para que possamos acompanhar de perto. Iremos sim a Paracambi, a Magé, a Seropédica, porque a população no final do mês, pessoal, é muito interessante, A água falta na torneira da população, a conta chega e com reajuste. E sempre cai para o menos favorecido pagar a conta. A Comissão de Constituição e Justiça encerrou os trabalhos de 2024 como a CCJ mais produtiva da história do Parlamento Fluminense. Ao todo, a comissão recebeu quase 9.000 projetos e realizou 55 reuniões, sendo 33 ordinárias e 22 extraordinárias, sem contabilizar os projetos analisados nesta quarta-feira. Conforme apresentado no relatório, a CCJ recebeu até a última semana 8.900 projetos de lei, pautou 4.700 e votou mais de 3.000 propostas, sendo 45% dos textos rejeitados e 30% com recebimento de emendas. De acordo com o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, mais uma vez a comissão demonstrou uma atuação técnica e precisa, dando mais celeridade aos processos na casa e com uma participação democrática e de diferentes ideologias. Foram mais de 8.000 projetos que foram recebidos pela comissão e a comissão processou quase 5.000 desses projetos, discutiu aqui. Essas discussões fizeram com que os projetos já fossem saneados para o plenário, o que deu muita produtividade não só à comissão, mas principalmente ao trabalho do parlamentar, do plenário da casa. Então, qualidade que, no final, quem se beneficia é o cidadão fluminense, que tem a sua representatividade contemplada, tem as suas leis, as suas demandas atendidas pelos deputados que escolheu. E aqui a certeza de que ano que vem vai ser uma comissão ainda mais produtiva e o compromisso que a gente faz com a população do Rio de Janeiro. A última sessão do ano foi realizada na antiga sala da CCJ, no Palácio Tiradentes, que agora recebe o nome de Sala Luiz Paulo, em homenagem ao deputado, à sua grande contribuição e aos anos de dedicação na comissão. O parlamentar agradeceu o reconhecimento dos colegas e também destacou o saldo positivo da CCJ, lembrando que este é o resultado de um trabalho conjunto e com um alto nível de debate. Fico feliz pela essa deferência dos colegas, visto que nasceu no plenário e se estendeu no dia de hoje, no término dos trabalhos de 2024, que vai ser essa semana. E a CCJ funcionou efetivamente, dando uma boa contribuição
E o percentual de inconstitucionalidade de projetos foi bastante expressivo, mostrando que a CCJ também vem se esforçando, sob a liderança do deputado Rodrigo Amorim, no sentido de agir também muito tecnicamente. Na pauta desta quarta, a CCJ ainda analisou 29 projetos de lei. Um deles é o que obriga a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a estabelecer um código de postura universitária. A proposta, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, foi aprovada por unanimidade com emendas e, segundo ele, reforçou o modo de agir da comissão em aprovar projetos sem discutir questões ideológicas. Esse projeto da UERJ ele exemplifica isso. É um projeto que tem um caráter ideológico, como tudo que envolve a universidade, que envolve a autonomia universitária, mas é um projeto essencial que foi discutido com muitos deputados de várias matizes ideológicas e com a representação da sociedade civil. É um projeto que estabelece a necessidade, a obrigação de ter um código de disciplina dentro da universidade. O que motivou esse projeto, que é de minha autoria, foram os acontecimentos de ocupação do espaço da universidade, depredação do patrimônio da universidade, prejuízo ao erário. O consenso aqui chegou num texto bastante razoável, que disciplina a matéria e foi aprovado por unanimidade, com uma abstenção, mas por unanimidade, sem voto divergente, uma matéria no último dia de sessão da CCJ desse ano, que exemplifica a importância e a dimensão da Comissão de Constituição e Justiça e o que esse projeto soma para a universidade, para o dia a dia da universidade e para o Rio de Janeiro. Veja agora no nosso Giro de Notícias. A recente concessão da licença para a extensão da vida útil da usina nuclear Angra 1, que agora vai poder operar até 2044, deve trazer um benefício direto ao consumidor: a redução do custo final da energia elétrica. A decisão, tomada durante reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu a revisão tarifária das 2 usinas nucleares em funcionamento no país. Parte da diminuição está relacionada ao fundo destinado ao descomissionamento seguro da usina, formado ao longo de sua operação, que representa uma redução de cerca de 82%. Essa mudança irá gerar uma economia de R$ 21,50 no custo final da energia das usinas nucleares, desconto que será sentido diretamente na conta de luz dos consumidores. A tarifa de energia é revisada anualmente pela ANEEL para considerar modificações no mercado, inflação e outros fatores relevantes, garantindo que o valor cobrado reflita as condições econômicas e operacionais do setor elétrico. Inaugurada a base de número 50 do Segurança Presente em Guapimirim, na região serrana. A nova unidade funcionará diariamente das 8 da manhã às 8 da noite, com equipes de patrulhamento ostensivo e preventivo apoiados por viaturas e motocicletas. A Operação Segurança Presente dobrou de tamanho desde 2021, reforçando a presença policial e a proximidade com a população. A base de Guapimirim foi a 10ª inaugurada em 2024. Comerciantes locais se mostraram satisfeitos com a iniciativa. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa para a nossa segurança. Vou abrir meu comércio, vai ser muito bom saber que tem uma polícia perto de mim, isso aí dá uma segurança e é tudo de bom. Este ano, as comemorações do Natal na cidade de Nova Friburgo, já conhecidas por sua tradição, vão muito além da decoração de rua. Organizado pela Prefeitura Municipal com o apoio da iniciativa privada, o evento tem como principal atração um desfile natalino que transforma a Avenida Alberto Braune, principal de Nova Friburgo, em um show a céu aberto. Para a alegria das crianças, foram programados 4 desfiles. Os 2 últimos acontecem neste fim de semana, com início às 7 da noite. Personagens de contos de fadas interagem com o público durante o desfile, que mostra os reinos das guloseimas, gelado e da música, mas o presépio vivo do Oriente. O espetáculo Um Encanto de Natal, o Reino de Noel, vem arrancando aplausos e sorrisos de crianças de todas as faixas etárias. O plenário aprovou hoje uma mensagem do Poder Judiciário que atualiza os valores de taxas arrecadadas pela Justiça. De acordo com o projeto, as tabelas de custas e emolumentos devem ser atualizadas em 1º de janeiro de cada ano
pela variação da taxa Selic para tributos federais. Caso ela seja extinta, deve ser aplicado o índice de correção monetária que a substituir, adotado pelo Poder Executivo para a correção do crédito tributário estadual. Nas homologações de acordos extrajudiciais de valor inferior a R$20 mil, exceto quando tiverem natureza pré-processual e forem celebrados por meio da plataforma institucional online de resolução de disputas do TJ, a homologação judicial não terá o recolhimento de taxa judiciária. De acordo com o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, estudos da instituição apontam déficits de arrecadação nos próximos anos, caso seja mantida a tabela de UFIR como fator de atualização. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outro projeto votado é do deputado Luiz Paulo, que altera a lei de 2019, que criou o Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. A medida estabelece que a lei deve valer enquanto estiver em vigor o regime de recuperação fiscal ou qualquer outro programa que o substituir. O parlamentar explicou que a proposta visa adequar a legislação em vigor à criação do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O que diz o último artigo da lei do FOT, que rende 800 milhões por ano aos cofres públicos, que o FOT continua a funcionar, FOT é Fundo Orçamentário Temporário, enquanto durar o regime de recuperação fiscal. Aí eu coloquei uma vírgula e adicionei. Ou outro programa que vier a substituí-lo, pensando no PROPAG. Então não mexemos no restante, porque o FOT simboliza você botar nos cofres públicos 10% de tudo que você dá de incentivo fiscal. E já tem exceção demais, porque senão estava dando quase 2 bi e está dando 800 milhões por ano, mas é muito dinheiro. Outro projeto de autoria do deputado Luiz Paulo, que foi analisado em sessão ordinária, altera a lei que criou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado. A ideia é adequar a norma à Lei Complementar Federal, sancionada em 2024, que fez mudanças significativas no Código Tributário Nacional e na lei que estabeleceu regras para a elaboração dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de regulamentar a gestão de créditos tributários e não tributários. O objetivo da proposta é permitir que o Estado transfira para empresas privadas ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários os direitos originados de créditos tributários e não tributários. Desta forma, o governo recebe antecipadamente os recursos mediante desconto de uma parte do valor previsto. Segundo o autor, a medida deve ajudar o Rio de Janeiro a enfrentar as dificuldades financeiras e a garantir uma gestão fiscal responsável e sustentável. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O PROPAG diz para você ter uma redução já imediata de juros, de 4% para 2%, você tem que pagar 20% da dívida. A nossa dívida com a União é de 170 bilhões, 20% são 34 bi. De onde a gente vai tirar esse dinheiro? Então nós colocamos a hipótese, através desse projeto de lei, de fazer uma provocação executiva, botando aqui em pauta a securitização da dívida ativa, baseado na Lei Complementar Federal aprovada esse ano sobre a matéria. E ele recebeu muitas modificações lá na Comissão de Constituição e Justiça, que ampliou mais ainda, mas precisa-se ter uma restrição, que é essa emenda do Flávio Serafini. E a restrição é dizer o seguinte: a intenção do projeto é única e exclusivamente a securitização da dívida ativa, que são os impostos. Que impostos? ICMS, ITD e IPVA. E, evidentemente, multas todas em relação a esses 3 impostos.
As dívidas não tributárias da Fundição de Arte e Progresso, referentes ao Centro Cultural Fundição Progresso, inscritas ou não em dívida ativa com o Estado do Rio, podem ser extintas. A remissão dos valores aplica-se exclusivamente às dívidas decorrentes de taxas de ocupação, multas e outros encargos relativos ao termo de permissão de uso celebrado entre o Estado e a Fundição Progresso. De acordo com o autor da proposta, deputado André Correia, dados apontam que o Centro Cultural realizou investimentos para preservação e modernização do imóvel que ultrapassam 13 milhões de reais, além de garantirem a geração de mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, o que contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ainda de acordo com o autor, a extinção da dívida não seria uma renúncia de receitas, mas sim um reconhecimento das benfeitorias e das contrapartidas culturais feitas pela Fundição Progresso. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Os deputados aprovaram a indicação de 2 conselheiros da Egenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio, responsável por fiscalizar concessionárias de serviços públicos. Os candidatos já haviam sido sabatinados pela Comissão de Normas Internas da Alerj. Vladimir Pascoal Macedo foi reconduzido ao cargo por mais 4 anos e a delegada de Polícia Civil, Gisele de Lima Pereira, vai substituir Rafael Augusto Pena França. E passou pelo segundo dia de discussão o projeto de resolução que altera trechos do regimento interno da Alerj. A proposta modifica os horários das reuniões de comissões da Casa e das sessões plenárias. Segundo o texto, as comissões permanentes, especiais e de inquérito devem acontecer entre 9 da manhã e 3 da tarde, de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, quando acontecerão das 2 às 6 da tarde. Já as sessões ordinárias no plenário permanecem às terças e quartas, das 2 às 6h30 da tarde, e às quintas mais cedo, das 9h30 da manhã às 2 da tarde. Já as sessões solenes serão feitas de segunda a quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde, e às quintas, das 2 às 6 da tarde. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário em mais um dia de votação. E na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram 97 projetos de resolução que tratam da entrega de medalhas, diplomas e prêmios concedidos pela Alerj a personalidades de diversos setores. Deputados de diferentes partidos são autores das propostas. Todas foram aprovadas e seguem para promulgação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.